Olá, boa tarde. Nós estamos aqui começando uma live sobre prevenção ao suicídio. Peço só que vocês esperem um instantinho para eu aprovar a entrada aqui da nossa convidada. Agora, obrigada aí por quem já está nos assistindo. A nossa convidada ela vai entrar em instantes. Achei que eu tinha aprovado a presença dela. Ah, Olá, olá, Elis, tudo bem? boa Já tarde, tudo bem? Boa tarde, já estamos agora no ar. Então, oficialmente, estamos começando a nossa live. Obrigada a todos vocês que estão aí assistindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito, muito importante, embora também bastante delicado, que é a prevenção do suicídio. No Brasil, só no ano passado, quase 13 mil pessoas tiraram a própria vida. Isso dá uma média de 13 pessoas, aliás, desculpa, de 35 casos por dia. E não foi um número assim diferente, uma exceção em relação a anos anteriores. No ano anterior, a gente já tinha tido aí mais de 12 mil suicídios também. Se a gente pegar a taxa por 100 mil habitantes, ela vem subindo nos últimos anos, se você comparar com 2007, 2010. Então, é um assunto muito importante, porque realmente os brasileiros, aos poucos, em vez de nós estarmos evoluindo nesse número, a gente está piorando, porque estamos tendo mais suicídios. Outro dado também bastante preocupante e recente é que médicos e hospitais identificaram que estão aumentando os casos de crianças e adolescentes que se autolesionam e tentam suicídio. Então, existem casos aí em alguns hospitais pediátricos, crianças assim de 11 anos que tentaram se suicidar, e isso é muito triste, é muito sério. A gente precisa realmente falar sobre esse assunto e incentivar a diminuir esse tabu em torno do suicídio, porque por mais que muita gente saiba que isso existe, que é um assunto sério, ainda é algo muito pouco falado comparando a sua importância e ao número de casos que a gente tem por aí. E a nossa convidada que vai aqui nos ajudar a responder várias perguntas que vocês mandaram na caixinha, quem quiser mandar pergunta aqui no Insta agora, pode ficar à vontade também. Eu vou ficar aqui com a telinha do meu computador aberta para ficar mais fácil de eu acompanhar as perguntas de vocês. Nossa convidada é a Elis Regina Cornejo, que é psicóloga do Instituto Vitaléria de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Lá no Vitaléria, ela coordena a parte de educação e o núcleo de diversidade, além do grupo de apoio aos enlutados pelo suicídio. E ela também é membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Elis. É um prazer ter você aqui. Imagina, boa tarde a todos que estão assistindo. Eu que agradeço o convite aqui. É uma honra poder discutir esse tema tão importante como você vem destacando. Bom, antes de começar com as minhas perguntas propriamente para a Elis, eu quero citar aqui algumas enquetes que a gente fez lá aqui no nosso Instagram, na verdade, para ver como que o nosso público está em relação ao tema. A nossa primeira pergunta foi se as pessoas consideram que é importante falar sobre prevenção do suicídio. E 100% dos respondentes disseram que sim, que é uma questão importante, ainda bem, né, que o nosso público está bem consciente dessa importância. E a segunda pergunta era se você já teve medo de perder uma pessoa querida para o suicídio. E 86% dos nossos respondentes disseram que sim. Em algum momento da vida, eles já sentiram esse medo, para ver como que essa é uma coisa frequente, né? São muitas pessoas que em algum momento já sentiram isso. E a terceira e última pergunta era se você conhece alguém que já se suicidou. E 61% disseram que sim, que já conheceram alguém, que seja um familiar, amigo, vizinho, conhecido, que em algum momento se suicidou. Então, para a gente ter uma ideia de como é algo que está muito presente nas nossas vidas, assim, é realmente algo pouco falado, né, a não ser tanto agora no Setembro Amarelo, mas que muitas vezes foi esquecido, ainda é um tabu muito forte, mas que aí perpassa a vida realmente de muitas e muitas pessoas. E a minha primeira pergunta para vocês é justamente por que é tão importante a gente discutir o suicídio, a gente falar abertamente sobre o tema. Sim, acho que você traz dados importantes aí na pesquisa que vocês fizeram no Instagram.
e que revela muito do que a gente também observa na nossa prática, seja na prática clínica, ou mesmo na parte educacional, com capacitações e formações de profissionais. É um dado muito semelhante e acho que isso só reflete o quanto ainda é muito difícil falar sobre o suicídio. A gente vem já desde 2014, cada vez mais falando, principalmente com esse movimento do Setembro Amarelo, e a gente sabe que a gente está falando de um tema que é tabu na sociedade. Então a gente está falando de morte, que já é um tema que a gente não aborda, pouco aborda, e não só socialmente falando, mas também na formação, né? Então, não sei como é a sua formação, como foi sua experiência, mas dizendo da minha experiência enquanto psicóloga, me formei em 2009 e pouco se falava sobre a morte, falava muito brevemente, né? E a gente vê que ainda hoje, por mais que a gente tenha aí alguns esforços e algumas instituições que já abordam a temática do suicídio, da morte, a gente ainda está longe do ideal, né? Então, é muito importante que a gente fale de suicídio, principalmente pensando em todos esses dados que você trouxe quando você abriu essa live, né? Pensando aí que o suicídio, ele é uma questão de saúde pública, isso só foi reconhecido muito recentemente, em 1990, né, aqui na nossa realidade brasileira, e a gente vê que os números, eles crescem, né? Você trouxe aí o dado brasileiro, que justamente a gente teve um aumento, né, em comparação aí com os últimos anos, e a gente está falando de dados que ainda são subestimados. Então, esses dados epidemiológicos, eles ainda passam, né, por um recorte de que a gente ainda não consegue notificar tão bem quanto deveria, justamente por conta de tabu, de todo um processo que culturalmente é muito difícil para dar conta dessa temática, né? Isso é verdade. Isso que você falou, realmente, em geral, na nossa formação, na maioria das áreas, a gente não fala tanto sobre morte. Em muitos contextos a gente não fala, né? No meu caso específico, meu trabalho de conclusão do curso, eu sou formada em jornalismo. Coincidentemente, eu fiz um livro-reportagem sobre morte, que é um Aí, tema que já era tabu. Então, realmente, quando você falou assim, realmente, quando você vai pesquisar sobre o assunto, você vê o quanto que é pouco falado, né? O quanto que existe tabu em relação aos profissionais que trabalham com isso, em relação ao suicídio, há várias questões. Assim, realmente veio um filme na cabeça aqui. E qual que foi o reflexo da pandemia nessa questão? Os números, assim, não é como se a gente tivesse tido um salto de 2019 para 2020, né? Foi um aumento pequeno, mas tem também o detalhe de que a pandemia ela se estendeu, por exemplo, este ano a pandemia está ainda pior do que no ano passado. E pelos atendimentos, pela sua experiência, qual que você sentiu que foi o impacto realmente da pandemia nessa questão? acho que esse é um ponto importante. Primeiro, eu queria ressaltar, né, que o dado que a gente tem, o dado que foi, né, passado pela Organização Mundial da Saúde agora, né, em junho, e o boletim epidemiológico que saiu agora em setembro, eles vão dar conta de dados, né, sistematizados em 2019. Então, a gente está falando sempre retroativamente, porque a gente passa por esse período de estudo, análise e volta para a sociedade esse dado. Então, esses dados todos que nós estamos tratando aqui desde o início, a gente está falando de um dado que é anterior à pandemia, né? E que a gente tem alguns estudos, obviamente tem alguns estudiosos, a gente tem um grupo internacional que justamente se debruça para pensar quais são os impactos da pandemia nas taxas de suicídio. Inclusive a Karen Scavassini, que é a que está à frente, né, do Instituto Vitaléria, diretora e fundadora, ela faz parte desse grupo e ela já tem trazido, né, o quanto a gente percebe que mesmo enfrentando uma pandemia, a gente tem uma certa estabilidade, né? Não há um aumento significante. Mas, claro, a gente está ainda atravessando esse momento, né? Então a gente ainda precisa, né? São dados muito preliminares, a gente ainda precisa se debruçar e realmente, né, aguardar alguns anos para ter esse dado concreto, sistematizado, né, epidemiologicamente falando. Mas acho que a gente já pode pensar, né, o quanto tem sido difícil enfrentar a pandemia. Estamos aqui em home office, né? A maior parte das pessoas ainda estão ou estão fazendo essa transição, né, de voltar agora para os seus trabalhos presencialmente, para as suas atividades, né? E a gente sabe que esse período de pandemia ele trouxe um impacto muito grande na saúde mental, de uma forma geral. A gente vê estudos apontando um aumento de ansiedade, de depressão. A gente vê também muitos dados apontando, né, o quanto o isolamento social ele trouxe também uma intensificação para aquelas pessoas que já estavam em vulnerabilidade mental. Então, alguém que já estava enfrentando alguma situação difícil,
né, teve isso potencializado, principalmente quando a gente olha num recorte de gênero, a gente vai ver que mulheres foram muito impactadas nessa pandemia, tiveram aí uma sobrecarga muito maior do que já tem, né, estruturalmente falando, um aumento da violência doméstica, então a gente tem uma série de questões que nos faz pensar que sim, a gente está enfrentando momentos difíceis, isso se reflete na clínica, então eu atuo na clínica e a gente teve, né, outros colegas, um aumento muito grande da busca por ajuda, e a gente percebe que isso é um reflexo de todo esse contexto, de toda essa crise que a gente vem enfrentando. Eu acho que tem aspectos positivos quando a gente vem pensar, né, e que alguns estudos também vão apontar, mas de novo, é importante que a gente olhe de que recorte a gente está falando, como, por exemplo, pessoas que passaram a ficar em casa e com isso tiveram um convívio maior com a família, um maior apoio, uma sensação de pertencimento, mas de novo, né, qual é a realidade que a gente está tratando aqui, né? A gente sabe que a realidade brasileira é muito diversa e a gente não pode dizer que isso é uma constante na família e na vida de todas as pessoas, sem contar os recortes também de raça, classe e gênero, que a gente sabe, né? Principalmente pensando na questão do suicídio, jovens, LGBTs, as pessoas negras e a população indígena são as mais afetadas, né? Elas estão em mais risco do que a população geral. Então, é sempre importante a gente entender que a gente está falando sempre de alguns recortes, né? Inclusive, isso que você falou é bem interessante. Existem explicações de por que esses grupos que são mais vulneráveis socialmente em várias questões, né, representatividade política, economia, etc., mas está diretamente ligado a questões como preconceito na sociedade ou existem outros elementos para que, por exemplo, jovens negros e pessoas LGBT se matem mais do que outros grupos? Sim, existem estudos bem específicos, né? E acho que é importante que a gente sempre também recorra a esses estudos, mas acho que de uma forma mais abrangente, sim. Tem uma direta ligação com a violência estrutural que esses grupos vivem, né? Historicamente. A gente também não está falando de uma pandemia, a gente está falando de um processo histórico de sofrimento, de violação de direitos, e isso nos faz pensar, é até um ponto importante que você traz, porque quando a gente fala de suicídio, naturalmente a gente associa com saúde mental e com transtornos mentais, né? Porque a narrativa maior, ela vem dar conta desse olhar mais biológico, né? E a gente sabe que quando a gente fala de sofrimento, a gente não está falando somente de transtorno mental. A gente também sabe que o sofrimento, ele deriva de outros lugares, né? E a gente não pode esquecer dos determinantes sociais da saúde. Então, a gente também adoece por falta de acesso básico a direitos mais básicos como moradia, alimentação, né? Então, tem uma série de questões que, fragilizadas, também coloca as pessoas em sofrimento intenso, né? E é importante que a gente ressalte isso, porque, em geral, quando a gente fala, e principalmente agora no Setembro Amarelo, é muito comum ouvir um suicídio muito ligado somente aos transtornos mentais, que a gente sabe que sim, mas a gente tem que talvez dar um passo anterior para olhar que talvez a gente também adoeça e tenha mais transtornos mentais devido a questões estruturais, né, que a gente tem vivenciado. Eu quero agradecer para quem está nos assistindo. A Maria Ângela Marim mandou um oi, tem várias pessoas aqui. E eu quero também começar com algumas perguntas que chegaram na nossa caixinha do Insta. Dizer para quem está nos assistindo que fique à vontade para mandar perguntas. A gente vai tentar fazer aqui durante a nossa conversa o maior número possível. E uma das perguntas que chegaram aqui na nossa caixinha foi da Patrícia Portela. Ela perguntou assim: além de ajuda médica, algo que nós podemos fazer, assim, além de incentivar que a pessoa busque realmente um profissional de saúde, o que nós que estamos próximos podemos fazer caso alguém querido esteja aí passando por um momento difícil, né, caminhando aí para uma tentativa de suicídio, etc. Ah, essa é uma pergunta bem importante, porque a gente até por ter esse olhar, né, tão predominantemente médico para a questão do suicídio, a gente acaba associando que somente profissionais da saúde vão dar conta desse fenômeno e, portanto, a gente só tem essa saída, né? E é importante saber que a prevenção do suicídio ela é uma tarefa de todos, né? E todos podem contribuir de acordo com a sua limitação. O que eu quero dizer com isso, né? A gente, enquanto sociedade, no geral, a gente pode se colocar à disposição dessas pessoas em sofrimento, a gente pode conversar abertamente, né? A gente pode ouvir, e aí também digo isso muito na limitação desse outro, né? Será que eu dou conta de falar sobre isso? Né? Mas, em geral, a gente percebe que poder abrir uma conversa, poder contar para o outro, olha, eu estou te achando diferente, eu estou percebendo que você se isolou,
né, em geral a gente percebe alguns sinais como esses, né, de mudança brusca de comportamento, ou mesmo de falas diretas, né, de sofrimento e de pensamentos de morte ou suicídio. E aí conversar sobre esse tema, né, abrir essa possibilidade, já é de grande ajuda. E aí, lógico, né, eu faço aqui uma pontuação importante, principalmente agora no Setembro Amarelo, a gente vê muitos movimentos de pessoas dizendo, olha, minha caixinha está aqui aberta para quem precisar. Ainda que se tenha uma intenção muito boa, a gente pede cautela, por quê? Porque nem sempre a gente vai dar conta de acolher e de encaminhar essa pessoa, né? E muitas vezes a gente não vai dar conta ali de suportar esse sofrimento. Então, como é importante a escuta qualificada. Então, sim, a gente precisa aí de profissionais da saúde, a escuta qualificada, e aí, em geral, a gente diz isso, né? Cada um pode fortalecer, por exemplo, profissionais da mídia, né? Eles podem falar mais sobre o assunto, de forma, né, ali justamente seguindo diretrizes da Organização Mundial da Saúde, pensando, né, como deve se noticiar um suicídio, levar informação onde buscar ajuda. Então, como cada profissional e cada pessoa pode fazer alguma coisa por alguém que está em sofrimento, que está precisando de ajuda. O que você falou até linkou bem com uma pergunta também que a gente recebeu aqui da Raiz Alves, que é se você desconfia como abordar a pessoa, porque às vezes a pessoa até tem a intenção de começar essa conversa, só que é um tema tão delicado que fica uma dúvida assim, tá, mas como é que você começa de fato essa conversa? Legal, essa é uma pergunta importante, né? É um tema delicado e a gente não sabe. Acho que talvez até por a gente não falar muito de sofrimento na sociedade, não fala muito de morte, consequentemente não fala de suicídio, isso se torna um grande desafio, né? E acho que tem várias formas de se fazer isso, mas acho que talvez se você já suspeita, né? Se você, né, por algum acaso teve a impressão de que essa pessoa pode estar pensando em suicídio, em geral, a gente recomenda que você comece por aí. Então, por exemplo, né, a pessoa postou algo que te deu ali uma sensação de que a pessoa não está bem. Então, acho que é justamente, né, pensar, ok, será que não dá para começar essa conversa justamente por aí? Né, olha, eu vi essa postagem que você fez, me deu a sensação de que você não está bem. Você quer conversar sobre isso? Né? Então, acho que esse pode ser um começo. E também pensar, né, talvez você não se sinta totalmente preparada, mas será que você consegue mobilizar uma rede de apoio, uma ajuda? Então, poxa, será que eu tenho algum amigo em comum que pode e se sente mais à vontade de fazer essa conversa? Então, talvez pensar um pouco nesse sentido, mas em geral, né, a pessoa que está em sofrimento, ela quer falar sobre isso, né? E justamente não tem espaço socialmente para falar. Então, em geral, quando a gente dá essa ponte, né, a gente fala, olha, né, eu percebo isso, eu te percebo diferente, está acontecendo alguma coisa, você quer compartilhar algo? Eu acho que, em geral, é justamente um alívio, a pessoa se sente muito aliviada em poder falar sobre o que está enfrentando, né? Nesse caso, teve até uma pergunta aqui que foi o que fazer quando a pessoa não quer ajuda? Em alguns casos, foi até da Flora Campelo essa pergunta, em alguns casos, mesmo a pessoa estando com aquele sofrimento, não pode rolar uma resistência de, dependendo de quem está perguntando, coisa assim, ela precisa de ajuda, mas ela pode não querer, assim, se abrir de primeiro, assim, como que você faz se acontecer dela ter essa resistência inicialmente? Sim, essa questão da flora é bem importante, porque a gente tem sim algumas pessoas que estão em sofrimento e que não querem, né, buscar ajuda profissional ou que não querem trazer isso à tona, e acho que, lógico, cada um vai ter sua particularidade do porquê. Eu fico pensando, né, para um nível mais amplo, quanto a gente, numa lógica neoliberal, acaba também deixando pouco espaço, já que a gente individualiza questões, né? Então, se você sofre, é uma questão particular sua, individualizada, o quanto a gente, com toda essa estrutura, a gente tem dificuldade de se abrir, de apontar que está sofrendo, porque a gente se sente muito culpado, né? Individualmente culpado. E, portanto, a gente procura, em geral, né, e os movimentos são bem comuns, buscar ajuda individualmente também. Então, não contar com o outro. Em geral, o que a gente faz é indicar que se possa ofertar essa ajuda, né? E aí sim, a gente vai, infelizmente, lidar com a limitação de que se esse outro não quer ser ajudado nesse momento, isso precisa ser respeitado, né? Mas acho que poder contar, né? Então, de repente, se você desconfia que você não é um vínculo mais íntimo daquela pessoa, será que tem outra pessoa que pode te ajudar? E sempre resguardando a intimidade daquela pessoa, mas sem guardar um segredo, o que
isso também é muito desafiador, né? A gente sempre estimula que não se guarde segredo quando alguém confidencia que está pensando em suicídio, porque, em geral, a gente leva essa fala, né, com muita seriedade, no sentido de que Uhum. pode ser que essa pessoa não tente suicídio, que ela não se mate efetivamente, mas a gente nunca vai ficar na dúvida. Então, no mínimo, essa pessoa está comunicando um intenso sofrimento. Isso precisa ser feito algo em relação a isso, né? Então, a gente sempre pede que alguma rede de apoio, alguma tentativa nesse sentido seja mobilizada para que essa pessoa, de alguma forma, no seu momento, se ela achar que é necessário, que ela acione essa rede de apoio. E também um dos desafios que a gente até comentou antes de começar a live, né, é com desabafos e relatos espontâneos que às vezes vêm de pessoas que realmente, assim, você não tem intimidade, às vezes você quase que se depara com eles, assim, em diferentes contextos. O exemplo que eu até compartilhei com você, vou compartilhar aqui com o público. Quando a gente fez a caixinha de perguntas no Insta, para receber perguntas sobre suicídio, prevenção, etc., uma pessoa mandou lá um desabafo falando assim, eu penso em me matar sempre. E é sempre muito delicado, claro, né? A gente indica o CVV, fala que deve procurar ajuda, tenta ali acolher. Só que, às vezes, a gente vê isso com frequência, assim, em posts abertos até. Às vezes a pessoa meio faz um desabafo ali, ela tá o oposto do segredo, né? Ela tá quase que pedindo ajuda, assim, para o mundo. Ela faz num post aberto de Facebook, de Instagram, às vezes num comentário de vídeo no YouTube. E qual que é a melhor forma de a gente lidar quando vê uma coisa assim? Não só pensando do ponto de vista de, por exemplo, quem são os administradores da página, mas às vezes até outras pessoas que estão ali, elas podem querer fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma. Às vezes até rolam umas mensagens de apoio, não, você não está sozinho, se quiser mandar um inbox e tal. Mas qual que é a melhor forma de você agir quando você vê esses desabafos sobre suicídio, sobre tentativa ou pensamentos suicidas, em lugares assim abertos, em que ninguém conhece ninguém, não há uma relação de intimidade, como que você faz? Essa pergunta é bem interessante, sobretudo porque a gente usa muito as redes sociais, né? Então, a gente sabe que existem ferramentas nas próprias redes sociais para, na verdade, acionar uma ajuda, né? E é como o mesmo mecanismo que a gente faz quando a gente vai denunciar algum comentário, a gente faz o mesmo passo a passo e ali tem, né, a opção que a pessoa está pensando ou falando sobre suicídio, você indo, né, nesse passo a passo, normalmente através da própria publicação, e acredito que todas as redes já tenham, né? A gente tem no Facebook, tem no Instagram e, se eu não me engano, também no YouTube. Mas principalmente no Facebook e Instagram eu sei que tem. E aí a gente vai ali nessa opção e eles conseguem acionar ajuda, né? Então, em geral, essa pessoa é convidada a falar, né? Então, você pode desde acionar a pessoa ou acionar alguém que, em geral, vem aí um suporte do CVV para tentar dar conta, né, de apoiar essa pessoa. E esse é um trabalho que tem sido feito já há alguns anos e que é importante, além desse movimento que você já trouxe, né, que é se dispor, né, de repente colocar ali canais de ajuda. E essa é uma experiência que a gente também vive, não só aqui no Instituto Vitaleri, como enquanto profissional. Às vezes a gente, né, por divulgar que trabalha com essa temática, a gente recebe mensagens também de pessoas anônimas falando sobre o seu sofrimento, sobre ideias de suicídio. Em geral, o próprio acolhimento, ele já, né, dá conta de intensificar, tirar a intensidade desse sofrimento, mas a gente precisa pensar para onde, né, onde recorrer, né, para onde encaminhar essa pessoa. Então, em geral, até contando um pouco, né, que acho que é um ponto importante, onde buscar ajuda, né? Em geral, a gente não sabe o que fazer. Além do CVV, que é uma fonte importantíssima de apoio emocional, que ele é um apoio gratuito no número 188 ou no site do próprio CVV, a gente também tem, e aqui no Instituto a gente fez o Mapa da Saúde Mental, que é um site que se propõe justamente a juntar todas as iniciativas gratuitas em saúde mental. A gente formou um guia também de ajuda, então se você não sabe, né, você está sofrendo e não sabe onde eu devo buscar ajuda primeiro, né, quando eu estou vivenciando essa situação, a gente tem ali no Mapa da Saúde Mental todo um passo a passo de como buscar ajuda, onde buscar ajuda. Em geral, a gente sempre referencia
o sistema público de saúde, o CAPS, a UBS, da região, e aí a gente diz ali para cada serviço, né, quando você deve buscar. Então, a gente sabe que agora com a pandemia nós tivemos bastante iniciativas online gratuitas de suporte, e a gente tem os serviços listados. Então, é bem interessante, né, para quem não souber, de repente, onde encaminhar essa pessoa, porque não sabe como funciona o estado ou o município dela, a gente indica o mapa da saúde mental, que ele consegue até, por meio da geolocalização, indicar onde tem, né, esses serviços mais próximos. Então, fica também uma recomendação. Acho que nessas horas a gente pode ir fornecendo as ferramentas para que essa pessoa busque ajuda. Uma ótima recomendação, né? Realmente. O site, a pessoa procurando lá por mapa da saúde mental no Google, ela já vai cair direto nesse site. Isso, e aí o site é mapadasaudemental.com.br. Muito bom. E também uma questão importante, acho que o próprio mapa da saúde mental ele já ajuda um pouco nessa questão, mas como que a pessoa, quais são os primeiros sinais, assim, antes de ela chegar numa emergência, porque até tem muitos sites, etc., que oferecem, por exemplo, atendimento psicológico, mas eles já avisam ali, ó, se você estiver numa situação de emergência, não vem aqui, tipo, vai para o CVV, etc. Mas quais são os primeiros sinais, assim, antes que a pessoa chegue numa situação de emergência, que realmente ela já está pensando em suicídio, já está querendo tentar, como que ela identifica, assim, mais rápido para falar assim, preciso, assim, não tem para onde fugir, eu preciso de ajuda profissional, porque a coisa está escalando muito, assim, quais são os passos atrás da emergência? Tá. Essa é uma questão bastante singular, né, e acho que necessita aí de um autoconhecimento importante. Antes de contar isso, eu só queria ressaltar, né, que quando a gente está aqui o tempo todo falando de suicídio, a gente está falando normalmente de um processo, né, de um processo de sofrimento, então tem toda uma história, né, e a gente nunca está falando de uma única causa, né, a gente sempre está falando que o suicídio ele é multideterminado, o que quer dizer que a gente não pode reduzir o fenômeno do suicídio a um evento, ainda que em geral a gente veja alguns movimentos tentando trazer um pouco dessas relações, a gente sabe que não é assim que o fenômeno do suicídio acontece. Então, em geral, essa pessoa, quando ela se percebe nesse intenso sofrimento, ela vai perceber que, acho que quando a gente vai pensar em sinais, né, quando a situação está grave, quando esse sofrimento ele fica na cabeça por muito tempo, por dias, por semanas, quando isso acaba prejudicando a sua rotina, quando isso, né, acaba impactando sua autoestima, quando isso impacta os seus vínculos sociais. Acho que são alguns dos indícios que vai mostrando que a gente está lidando aí com um momento, né, de grande fragilização e que precisaria tomar alguma atitude. Em geral, a gente sempre recomenda que se você está vivendo um sofrimento, né, que você busque ajuda e que você busque ajuda profissional, porque acho que é o grande, né, cuidado que a gente pode ter, principalmente numa situação de fragilidade como essa, né, que essa pessoa receba uma ajuda qualificada. Então, em geral, acho que essas mudanças, né, a pessoa percebe que ela já não é mais a mesma, né, que ela já não consegue mais dar conta das suas atividades. Então, isso vai, né, de alguma forma, nos mostrando que tem aí uma mudança importante que deve ser cuidada. Nesse aspecto de buscar ajuda também, por exemplo, no suicídio, geralmente homens acabam se suicidando mais do que mulheres. Um dos motivos é porque eles procuram menos essa ajuda, assim, quando a coisa começa a apertar, eles têm uma resistência maior a buscar uma terapia ou se abrir com pessoas, etc. Sim, exatamente. A gente percebe que esse é um movimento que não é só aqui no Brasil, né? É quase em todos os países do mundo. Os homens se matam mais que as mulheres. Aqui no Brasil está em média de 3, quase 4 vezes mais do que as mulheres. E a gente sabe que sim, né? A forma como a gente constrói a masculinidade, né, e o lugar do homem na sociedade, ela restringe muito, né, o pedido de ajuda, né, a comunicação de que há um mal-estar. Então, a gente sabe que justamente a masculinidade, que é pautada na força, na virilidade, não pode chorar, né, os homens ouvem desde a infância, não chora, né, seja forte, isso é coisa de menina. Então, falar sobre suas dores, em geral, é colocado dentro da caixinha do universo feminino, né, a gente ainda se organiza muito, né, dessa forma de gênero binária,
E isso traz, né, repercussões muito grandes, principalmente na subjetividade, né, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, eu costumo sempre dizer que os homens eles sofrem, né, justamente da opressão. Então, eles são oprimidos pelas próprias opressões, né, que são criadas estruturalmente. E uma coisa também importante, a gente já está caminhando aí para o fim da nossa live, mas é sempre importante falar, por mais que o nosso foco aqui hoje seja a prevenção do suicídio, falar também um pouco do luto de quem perde alguém por suicídio, porque é um luto um pouco diferente, né? Então, como lidar com esse luto que é tão complicado, né? A questão, muitas vezes, muita culpa, muita coisa. Como lidar com esse tipo de situação? Você traz um ponto importante, né? Dentro dos nossos estudos, a gente chama essa área de pós-venção do suicídio, né? E a pós-venção, ela também é uma prevenção, né? Porque justamente cuidar de pessoas impactadas, seja que perderam entes queridos, ou que perderam ali pessoas importantes, ou mesmo que testemunharam suicídios, elas podem ser impactadas. E essa área da pós-venção, então, ela vai tentar dar conta de atividades, né, e de suporte para essas pessoas profundamente impactadas por uma perda. A gente sabe, e em geral a gente recomenda, né, aqui no Instituto Vitaleri a gente tem os grupos de apoio, que costuma ser a principal ajuda, né, a principal referência para quem perde alguém por suicídio. É um espaço que é justamente um espaço cuidadoso, de pertencimento, de não julgamento, para que essas pessoas encontrem outras que estão vivenciando uma perda como essa, que ela é particular. A gente sabe que o processo de luto por suicídio, ele vai trazer características e sentimentos que são muito específicas, né, justamente porque a gente está dando conta de uma perda que, em geral, ela não é reconhecida socialmente, que existe muito estigma, muito julgamento. Então, a gente percebe que os grupos de apoio, sobretudo os grupos que são dentro desse recorte do luto por suicídio, eles fornecem aí um acolhimento importante, né, e ferramentas para que essas pessoas possam trocar as suas experiências dentro da jornada do luto. Então, em geral, o que a gente recomenda para quem está vivenciando, né, uma perda, para quem foi profundamente impactado pelo suicídio de alguém, que busque esses grupos de apoio. A gente, até contando um pouco, né, eu tenho um site que chama Pós-Venção do Suicídio, e é pós-venção-do-suicídio.com.br. É um site em que eu procurei justamente juntar todos os serviços que se propõem a cuidar de alguém que foi impactado pelo suicídio de alguém. Então, é um site que vai juntar ali quais são os grupos de apoio que a gente tem no Brasil, e isso eu venho fazendo, né, uma atualização constante, justamente porque eu já estou há muitos anos na área, eu sei de algumas iniciativas, e fui trazendo isso porque a gente sabe que ainda é muito difícil encontrar ajuda, né, e é uma ajuda especializada. Então, a gente sabe que existem muitas iniciativas espalhadas, e aí foi uma forma de juntar todas elas nesse site e contar, né, o que os sobreviventes enlutados, né, estão fazendo dentro do seu processo de luto. É possível seguir em frente, é possível, né, encontrar uma outra forma de viver a partir da perda de alguém. E então a gente sabe que essas são estratégias, né, buscar rede de apoio, então poder falar sobre isso. A gente sabe que, em geral, é muito duro, né, a família é profundamente impactada, né, ela muitas vezes não encontra espaço socialmente para falar sobre isso. Muitas vezes acontece um processo de isolamento muito grande porque as pessoas em volta também não dão conta de dar suporte para essa pessoa enlutada. Então, é um momento de muita fragilidade que a gente recomenda que se busque tanto uma ajuda profissional, com psicólogos, e a gente também recomenda principalmente os grupos de apoio. É uma iniciativa muito importante, só repetindo, o nome do seu site é pós-venção do suicídio.com.br. Isso, pós-venção-do-suicídio.com.br. Tem rede social também, tem no Instagram. A Regina Reis até falou aqui, verdade, Elis. E realmente é muito importante essa questão da pós-venção e iniciativas como esse site seu, o Mapa da Saúde Mental, que a gente já falou de várias iniciativas, o CVV. Então, assim, vocês têm realmente muitas fontes de você procurar ajuda e isso é fundamental. Bom, a gente está pertinho de encerrar a nossa live. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, Elisa. Assim, o que você considera super importante sobre esse tema que eventualmente a gente não conseguiu abordar até agora e deixar a sua mensagem para o pessoal de casa que está nos acompanhando.
Bom, eu acho que um ponto importante que a gente falou muito brevemente é que o Setembro Amarelo ele é uma grande concentração e a gente já tem muitos estudiosos também se debruçando sobre o quanto o Setembro Amarelo, né, enquanto esse mês que é repleto de atividades, ele tem produzido aí benefícios de fato, né, dentro, né, para pessoas que estão em sofrimento, sejam elas pensando em suicídio ou porque perderam alguém por suicídio. Então é algo importante para a gente pensar. Em geral, para pessoas enlutadas, esse é um mês muito exaustivo. E para pessoas que pensam em suicídio também, ainda que a gente fale muito abertamente e leve ajuda, a gente também tem esse outro lado. Então, tem né, vários estudos que estão em curso para a gente pensar, né, de que forma esse mês pode dar conta. Mas queria deixar justamente o convite para que a gente possa falar sobre esse tema também fora de setembro, né? Falar o ano inteiro sobre essa temática, porque, em geral, a gente que trabalha com esse recorte, a gente é muito sobrecarregado de eventos no Setembro Amarelo, e depois a gente, o resto do ano, não recebe convites publicamente para falar, a mídia não se mobiliza tanto para falar, e a gente tem, então, um pouco desse apelo, né? Que se fale mais sobre o suicídio ao longo do ano também, que a gente consiga, de alguma forma, né, espalhar essas iniciativas de fala e levar ajuda, né, para outros meses também. E um ponto que a gente não falou aqui, mas que eu queria ressaltar, né, a gente falou um pouco de sinais, de como observar que pessoas estão em sofrimento. É importante dizer que esses sinais eles são muito difíceis de serem percebidos, né? Por que eu digo isso também? Porque pessoas que perdem alguém por suicídio, em geral, já se sentem culpadas, né? E elas ficam buscando ali dar conta de algo que muitas vezes não era possível. Então a gente sempre fala aqui que os sinais, em geral, eles são muitas vezes claros depois que ocorreu uma morte por suicídio. Então, às vezes, falas muito pequenas ali que não deixam muita brecha de que há ali uma possibilidade de suicídio. Depois da morte, a gente fala, poxa, então esse não aguento mais, ele tinha um peso muito maior do que eu imaginava, né? Então, é importante que sim, a gente tem alguns sinais de sofrimento, mas nem sempre eles vão ser perceptíveis, né? Então é fundamental que a gente coloque isso, e principalmente, que acho que é algo que se repete sempre no Setembro Amarelo, é desmistificar esse dado de que 90% dos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais e, portanto, podem ser prevenidos. A gente não tem esse dado já foi refutado já há alguns anos, mas ele sempre volta, né? Como tudo na internet, é difícil conter e esse dado por vezes volta. Esse dado também assombra pessoas enlutadas por suicídio, pessoas que perderam alguém, porque intensifica essa culpa, né? E a gente sabe que não é dessa forma, o suicídio é uma questão muito mais complexa, a gente tem muito a ser feito, acho que a gente pode fazer muito para prevenir, mas a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente leva, né? No sentido de achar que a gente vai dar conta e de prevenir todas as mortes, né? A gente sabe que, infelizmente, não é assim que funciona. Então, eu queria deixar um pouco dessas ressalvas, que acho que a gente acabou não falando, e deixar o convite, né? Porque cada um aqui pode, sim, contribuir para essa causa, mas que a gente, com certeza, né, precisa, e aí acho que é inevitável, para além de ações individualizadas, a gente tem que repensar como nos organizamos socialmente. Então, acho que se a gente, né, pautar somente em ações individuais, a gente também não vai dar conta, né, de trazer bem-estar. Então, a gente tem que pensar também em ações mais amplas, né, ampliação de políticas públicas, né, de colocar, de fato, diretrizes que já existem desde 2006 em pauta, da gente, enquanto sociedade, realmente, né, pedir para que isso seja aí valorizado dentro das políticas públicas, né? A gente tem várias ações sistematizadas, escritas, mas as políticas públicas elas não saem ali do papel, né? A gente tem caminhado, mas a gente ainda tem muito que caminhar. Então, aqui o Vitor está falando, né? Exigir as políticas públicas de saúde mental, exatamente, e não só de saúde mental. Eu acho que a gente também tem que cuidar de outras políticas públicas e de direitos mais básicos, né, das populações. Então, acho que é algo que também a gente, enquanto sociedade, pode construir juntos, né? Dessas questões que você falou, realmente, todas, assim, concordo completamente. A própria questão da divulgação do suicídio, realmente, a gente aqui do Observatório, nós até tentamos ir um pouco contra a maré, falar de vez em quando, a gente sempre fala do Setembro Amarelo também, mas tenta falar de outras questões. Uma das minhas lives esse ano foi sobre saúde mental,
E realmente é um assunto que eu imagino também como fica a agenda, né, do Setembro Sim, Amarelo de vocês, porque é um mês em que todo mundo fala disso, e é muito importante que pelo menos um mês do ano todo mundo fale disso, mas realmente é importante sempre, ao longo do ano, eu ir falando, levantando essa bandeira da saúde mental e tudo mais, e essa questão desse mito de que 90% dos suicídios podem ser evitados, realmente é um mito. Eu confesso que eu fiquei sabendo que era um mito agora. Assim, eu não sabia que era quase que uma fake news, assim, que ronda aí a internet, que não existe esse dado. Porque realmente é uma coisa tão forte. Você escuta tanto, no Setembro Amarelo, realmente, você escuta tanto esse tipo de dado, e é muito importante a gente deixar aqui para o pessoal de casa falar assim, não é assim tão simples, né? Não é tão preto no branco, hum, e muitas vezes a pessoa vai morrer e não tem como a família prever, etc. Até para diminuir essa culpa, né? Realmente é muito importante. Muito obrigada pela sua participação, e diz assim, realmente, eu acho que a gente conseguiu aqui abordar muitas questões super importantes. Obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, e que está assistindo a nossa live agora, quem estiver vendo depois a gravação também, muito obrigada. É um tema muito importante, então compartilhem, acompanhem as redes sociais do Observatório, também do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, que eles também postam bastante coisa. Agora em setembro eles estão fazendo várias lives e eles fazem sempre bastante conteúdo sobre isso. Fica aí as nossas dicas do dia, que são o Mapa da Saúde Mental, o site pós-venção do suicídio.com.br, CVV sempre, né? Então, nesses casos, é sempre assim, uma grande referência. E vamos, né, trabalhar todos juntos para realmente conseguir reduzir os números do suicídio, né, nos próximos anos e conseguir realmente diminuir o tabu em relação ao assunto. Uma vez, muito obrigada, Elis. imagina, eu que agradeço o convite. Tchau, tchau. Tchau.